Pronto, estamos gravando agora a segunda parte da nossa aula para a finalização do assunto de farmacocinética. Agora, a gente vai falar sobre a distribuição dos fármacos, né? A gente já falou sobre as vias de administração dos fármacos, absorção, biodisponibilidade, efeito de primeira passagem, como é que se diz? Introdução à farmacologia e tudo mais. E agora a gente vai para a reta final da nossa aula de farmacocinética, para que depois a gente faça, no caso, uma revisão da aula de farmacodinâmica na próxima semana, em relação aos receptores fisiológicos e mecanismos de ações dos fármacos. E então a gente ficará pronto para nossa prova 1, que será realizada no dia 7, tá? De abril. Beleza, gente? Então, a distribuição de um fármaco ou dos fármacos no nosso organismo presente de aniversário, né? O gabarito você mesmo pode, vai com o gabarito, você preenche o gabarito, você faz o gabarito. Então, gente, a distribuição dos fármacos é um parâmetro farmacocinético que é posterior à absorção, mas a gente tem que lembrar que a absorção ela tem determinadas situações que não ocorrem como na via intravenosa. Então, não é necessário que haja absorção de um fármaco para que ele se distribua pelos nossos órgãos, pelos nossos tecidos, pelo nosso organismo. O que eu estou dizendo em relação à questão da distribuição vir depois da absorção é mais por uma questão didática, porque, na verdade, a distribuição ela ocorre mesmo que não haja absorção. Por exemplo, se a gente administrar um fármaco no vaso sanguíneo, o fármaco ele não vai ser absorvido pela via intravenosa. Entretanto, no vaso, esse fármaco ele precisa se distribuir. Distribuir é o quê? É percorrer um caminho pela nossa circulação sistêmica. Então, a nossa circulação ela serve exatamente como isso para os fármacos de ação sistêmica. Ela serve como um caminho para que o fármaco ou os fármacos percorram até que eles cheguem ao seu local de ação. E aí é muito importante que a gente entenda como que o fármaco ele tem inteligência, entre aspas, para saber que ele percorreu o organismo, ou seja, perdão, ele foi administrado pela via oral, chegou no fígado, entrou na circulação sanguínea sistêmica. Ok. Só que esse fármaco precisa agir aonde? No sistema nervoso central. Como é que esse fármaco sabe que ele tem que sair do fígado para o sistema nervoso central? Isso não é uma coisa que acontece aleatoriamente, não. O fármaco ele vai se distribuir pelos nossos vasos, independentemente daquele vaso irrigar um órgão-alvo, ou seja, o órgão no qual o fármaco vai promover sua ação e desencadear o seu efeito. Então, a distribuição ela ocorre no momento em que, por exemplo, a gente tem aqui, antes da administração de um fármaco, um paciente tomando uma injeção intravenosa de um fármaco.
biodisponibilidade de 100% sem absorção. Antes da administração, a gente está vendo que dentro da seringa está vermelhinho. Então, onde tem o fármaco, é o fármaco. Imediatamente após a administração, olha, os pulmões, o coração, o fígado, o cérebro, eu diria que nem tanto, mas principalmente esses órgãos aqui, eles também vão ficar vermelhinhos. Eu diria também que os rins. Por que eles vão ficar vermelhinhos? Porque quando o fármaco ele chega num vaso sanguíneo, ele vai se distribuir através da nossa corrente sanguínea sistêmica. E os nossos vasos irrigam todo o nosso organismo. Existem órgãos que são mais vascularizados, ou seja, tem um fluxo sanguíneo maior, e órgãos que são menos vascularizados, fluxo sanguíneo menor. Quando a gente observa, após a administração, imediatamente após a administração de um fármaco, que os pulmões, o coração e o fígado e os rins, eles ficam vermelhinhos, isso quer dizer que os vasos que irrigam esses órgãos estão distribuindo o fármaco para esses órgãos. Ou seja, o fármaco vai percorrendo aqui o vaso, ou os vasos, e esses vasos vão se ramificando, né? Irrigando diferentes órgãos. E parte do fármaco vai para lá, outra para cima, outra para baixo, enfim, percorrendo toda a circulação sistêmica, até chegar primeiro nesses órgãos mais vascularizados, que são justamente esses que eu estou destacando aqui de vermelho. À medida em que o tempo vai passando, cerca de minutos, horas, o fármaco ele também consegue se distribuir para órgãos que têm uma vascularização menor. E aí o ideal é o quê? Que o fármaco ele se distribua por todo o nosso organismo, ou seja, ele saia do vaso para os tecidos extravasculares, para os órgãos que estão fora do vaso, em todo o nosso organismo. Mas é muito importante que a gente saiba também que quanto mais o fármaco consegue sair do vaso para um órgão, e se esse órgão não é o órgão que ele precisa agir, esse fármaco pode, se estiver receptor para esse fármaco nesse órgão, ele pode promover efeitos colaterais adversos, como a gente já falou, porque esse órgão é um órgão não alvo. O ideal seria que o fármaco, quando ele fosse administrado e se tornasse biodisponível, ele começasse a se distribuir pelos vasos sanguíneos e só saísse do vaso para aquele órgão que ele precisasse agir. Mas isso não é real. Os fármacos eles saem do vaso para diferentes tipos de órgãos, órgão-alvo e órgão não-alvo. E aí é justamente no órgão-alvo onde o efeito desencadeado pelo fármaco vai ser observado. E o não-alvo, a gente vai observar o quê? Os efeitos colaterais adversos, como a gente já falou em aulas anteriores. Então, em relação... Perdão.
Em relação à distribuição dos fármacos, é importante que a gente já entenda o seguinte. Vamos supor que a gente está falando daquele mesmo fármaco, fármaco 1. Nós temos aqui um vaso sanguíneo, e esse vaso sanguíneo é o que vai ser o caminho para que esse fármaco se distribua pelo organismo. Então, eu tenho aqui, vamos supor, uma moléculazinha só do fármaco. Na verdade, eu vou desenhar duas. Vamos supor. Acabaram de sair de qual órgão? Pela via oral. Do fígado? Isso. E aí entraram essas duas moléculas na corrente sanguínea sistêmica. Isso aqui é o que a gente chama de biodisponibilidade, como a gente já falou anteriormente, mas o órgão-alvo do fármaco está muito distante do fígado. Vamos supor que nós temos de vaso sanguíneo em torno de 1 metro de distância. Entre o fígado, que é o local onde os fármacos pela via oral vai entrar na circulação sanguínea sistêmica, e o órgão-alvo. Como é que o fármaco ele vai fazer para chegar no órgão-alvo se ele tem que percorrer 1 metro até chegar lá? Ele vai passar pelo processo que a gente chama de distribuição. Ele se distribui. E aí, ao se distribuir, mais para frente um pouquinho, porque na verdade é aqui que ele precisa chegar, né? Ele vai fazer o quê? Tchoim. Sai do vaso. Tá, Larissa. Boa tarde para você também. Qualquer coisa, entre em contato e termina de assistir às aulas, tá? Obrigado, amor. Vai com Deus. Ele vai sair e se ligar nesse órgão-alvo para promover o seu efeito. Esse é o princípio da distribuição dos fármacos.
A primeira coisa que acontece na distribuição é, número 1, fármaco é transportado. Por onde é que ele é transportado até chegar ao órgão-alvo, pessoal? Pela corrente sistêmica? Exatamente. E aí ele é transportado pela corrente sanguínea. Sempre lembrar de colocar o sistêmica depois. Então, a distribuição se divide em alguns processos. O primeiro que acontece é, logo após a chegada do fármaco na circulação sanguínea sistêmica, ele fica biodisponível, né? Depois disso, ele vai se distribuir. Mas essa distribuição não é um fenômeno que acontece em uma única etapa, não. A primeira coisa que acontece é, para ele começar a se distribuir, ele tem que sair do local onde ele entrou na circulação sistêmica até chegar no órgão onde ele precisa sair do vaso para agir sobre esse órgão. E esse processo de transporte também pode ser chamado de distribuição. Então, a primeira coisa que acontece é o transporte do fármaco através da corrente sanguínea. Esse é o primeiro processo que ocorre na distribuição dos fármacos depois que ele está biodisponível. Ana, tá aí, Ana? Sim. Lembra que eu falei para você antes, acho que um mês, mais ou menos, que você me perguntou essa questão da distribuição influenciar na biodisponibilidade? Eu falei que não. Uhum. Lembra? Por quê? Porque a biodisponibilidade é medida antes do fármaco se distribuir. Depois que ele se distribui, a biodisponibilidade já foi medida. Então, nada que acontecer com a distribuição vai influenciar na biodisponibilidade desse fármaco, porque a biodisponibilidade é a concentração medida após a administração do fármaco e esse fármaco ter chegado na circulação sistêmica, entendeu? Então, ela acontece? Não, ela existe antes da distribuição. Então, por isso que qualquer coisa que acontecer com qualquer outro parâmetro, distribuição, biotransformação e eliminação, não vão influenciar na biodisponibilidade. O que influencia a biodisponibilidade de um fármaco, principalmente, é a absorção. A biodisponibilidade pode ser menor dependendo da via. A via também de administração influencia na biodisponibilidade. Mas a distribuição é algo que ocorre após o fármaco já estar biodisponível. Entendeu agora, minha? Já é, professor, obrigada. Nada. E aí, acontece o seguinte, eu lembro que eu falei para vocês na semana passada que os fármacos, eles têm, perdão, características químicas que eles podem ser de dois tipos. Ou ele pode ser um ácido fraco ou uma base fraca. Todo ácido fraco se comporta assim, a reação de ionização dele. H+, ele doa prótons. E a base fraca, a reação de ionização dela é dessa forma. Base mais hidrogênio, ou próton, e ela vai ficar assim. Essa é a base ionizada, essa é a base não ionizada. Esse é o ácido
não ionizado, e esse, olha a carguinha aqui, ó, é o ácido ionizado. Se tem carga, é íon, perdão, dependendo da substância. Mas se for uma substância química que tiver carga, é uma substância iônica, é polar, é hidrofílica. Eu falei para vocês que o principal tipo de transporte de fármacos por membranas biológicas é a difusão passiva, com exceção do intestino, que a gente também tem o transporte paracelular. Mas por todos os outros tecidos, o principal tipo de transporte que vai ocorrer para que o fármaco seja transportado de um compartimento biológico para outro, perdão, é a difusão passiva. Então, agora a gente tem que começar a entender o nosso organismo como uma espécie de vários compartimentos. Ele é dividido em vários compartimentos. Então, por exemplo, se eu for dividir o nosso organismo nos compartimentos que a gente já falou até agora, eu diria que o estômago é um compartimento, o intestino é outro, compartimentos biológicos. Porque cada um tem sua característica. O estômago tem característica ácida, o intestino básica. A circulação sanguínea é um outro compartimento biológico. Geralmente tem uma característica neutra, em torno de 7, o pH. Os órgãos, coração. Coração é um compartimento biológico, cérebro é outro compartimento biológico. Então, vamos entender o nosso organismo como dividido em compartimentos. E aí, a partir do momento em que o fármaco chega na circulação sanguínea sistêmica, se torna biodisponível, ele precisa se distribuir pelo compartimento central, que eu já falei para vocês que é a circulação sanguínea sistêmica, até chegar ao seu órgão-alvo. Esse é o objetivo principal, porque para ele promover o efeito, ele tem que se ligar no seu receptor que está no seu órgão-alvo. Mas como é que isso vai acontecer, né? Mais uma vez falando, primeira coisa que acontece é o transporte desse fármaco até próximo ao órgão que ele precisa agir. Só que ele ainda está dentro do vaso. Vamos entender o que acontece daqui, do início, onde ele se torna biodisponível, até o momento em que ele agora vai precisar sair do vaso. Porque o fármaco, se ele precisar agir em um órgão que está fora do vaso, ele tem que sair do vaso. Então, ele não se distribui só pelo sangue, ele também tem que se distribuir do sangue, do vaso sanguíneo para fora do vaso sanguíneo para poder acessar o órgão-alvo dele. E aí, o que acontece? Como esses fármacos, eles ou são ácidos fracos ou bases fracas, se eles chegam na corrente sanguínea sistêmica de pH aproximadamente 7, é óbvio que nós teremos, independentemente dele ser ácido ou fraco ou base, uma alta concentração de quê? Fármaco não ionizado. Por quê? Porque quanto mais o fármaco estiver num compartimento e esse compartimento tiver um pH mais próximo do neutro, menos chance esse fármaco tem de ionizar, ou seja, de se transformar nisso ou nisso, com carga polar hidrofílico. Então, quando o fármaco chega no sangue, que tem um pH aproximadamente 7, se ele é ácido fraco ou se é base fraca, ele vai ionizar pouco. Se ele ioniza pouco, nós teremos uma
grande concentração da fração ionizada desse fármaco, não ionizada, perdão, no sangue. Não ionizado é sinônimo de apolar. Apolar é sem carga. Se não tem carga, é hidrofílico ou lipofílico, gente? Pode falar. Acho que lipo. Lipofílico. Se não tem carga, se é não ionizado, o fármaco, quando chega na circulação sanguínea sistêmica, ele está na sua forma lipo. Se ele está na sua forma lipofílica, gente, o sangue é uma solução aquosa ou oleosa? Aquosa. Aquosa. E se o fármaco é lipofílico no sangue, ou está lipofílico no sangue, ele prefere ficar numa solução aquosa ou oleosa, se ele é lipofílico? Aquosa. Fármaco Oleosa, lipofílico, não? oleosa. Fármaco lipofílico, sem carga, não ionizado, não tem afinidade por água, tem afinidade por gordura, por tecido adiposo, por lipídio. Então, se esse fármaco chegou na corrente sanguínea sistêmica na sua forma lipofílica, apolar, ele não consegue se dissolver no sangue totalmente. E é muito importante a gente saber que esse primeiro transporte aqui, que ocorre do local onde ele chegou para se tornar biodisponível até próximo ao seu tecido-alvo, esse caminho que o fármaco percorre, ele deve ser percorrido de uma maneira em que o fármaco esteja dissolvido no sangue. Porque se o fármaco não se dissolve no sangue, ele não consegue ser transportado pelo sangue como deve ser transportado, na velocidade que deve, porque o sangue não dissolve ele. Então, o que acontece? Esse primeiro processo de distribuição, ou seja, transporte do fármaco dentro do compartimento vascular, dentro do vaso, ele ocorre da mesma forma, fazendo uma analogia, perdão, que o oxigênio. Por exemplo, o oxigênio no nosso sangue, o oxigênio ele é insolúvel no sangue, ele não consegue se dissolver. Então, o oxigênio ele não conseguiria se transportar ou ser transportado pelo nosso sangue caso não existisse um sistema fisiológico específico para se ligar ao oxigênio e ajudar o oxigênio a ser transportado pelo sangue, porque o oxigênio não se dissolve no sangue. Então, se a gente for fazer uma analogia, é como se o oxigênio, quando ele chegar no sangue, para ele ser transportado, ele precisa de um Uber, de um táxi, de um carro, de um transporte, de um mecanismo de transporte. E para o oxigênio, a gente sabe que é o quê? A hemoglobina, que é uma proteína que se liga, na verdade, o oxigênio se liga à hemoglobina, e quando ligada à hemoglobina, a hemoglobina consegue, mesmo que o oxigênio não se dissolva no sangue, a hemoglobina, ela consegue transportar o oxigênio pelo nosso sangue, para que ele seja distribuído do sangue para os tecidos extravasculares. Sempre que eu falar extravascular, eu estou falando fora do vaso, é a mesma coisa, ou extravascular ou fora do vaso. Perdão. E isso acontece com oxigênio. Isso acontece, sabe também com quem? Vocês viram na bioquímica. Ácidos graxos.
Gente, ácido graxo é hidrofílico ou lipofílico? É lipofílico. Lipofílico. O ácido graxo é a unidade básica estrutural de quem? Dos triglicerídeos, por exemplo. Isso é bioquímica pura, para você ver como a farmácia precisa de bioquímica. Os triglicerídeos, eles têm, né, uma parte com glicerol e outra parte formada por ácidos graxos. E o ácido graxo, uma molécula de ácido graxo, é muito lipofílica, não tem carga. Só que quando o ácido graxo está armazenado nas nossas células gordurosas, ou seja, nos adipócitos, e a gente precisa utilizar o ácido graxo para gerar ATP, energia, quando a gente está em jejum, por exemplo, quando a gente está com fome, não tem glicose suficiente no sangue, e aí o nosso organismo começa a usar os ácidos graxos para sintetizar ATP. Para isso, o ácido graxo ele tem que sair do tecido adiposo, cair na corrente sanguínea e ir até o órgão onde ele vai sofrer aquelas reações metabólicas do ciclo de Krebs que vocês têm de cós salteado na cabeça, maravilhoso ciclo de Krebs. Ele vai sofrer fosforilação oxidativa para gerar ATP, energia, para aquele órgão que não tem glicose porque a gente está em jejum. Um exemplo, o coração. O coração precisa receber ácido graxo para poder converter esse ácido graxo em ATP, que é energia, para poder funcionar. Mas como é que o ácido graxo armazenado na gordura da nossa barriga vai chegar no coração? Ele vai cair na corrente sanguínea, vai ser transportado até o coração. Lá no coração, ele vai sair do vaso que irriga o coração para o tecido do coração, que a gente conhece como miocárdio, e lá as células do miocárdio vão utilizar o ácido graxo para quebrar a cadeia de carbono desse ácido graxo, gerando moléculas de ATP. E aí as células do coração usam esse ATP para gerar o quê? Energia. O que eu quero dizer para vocês é que esse ácido graxo, da mesma forma que o oxigênio, ele é insolúvel no sangue, mas ele precisa ser transportado pelo sangue até chegar no coração, por exemplo. O fármaco é a mesma coisa. Só que o fármaco, ele é uma parte hidrofílica e outra parte lipofílica. Ele não é totalmente, ele não é toda a molécula do fármaco, não é lipofílica, não. Uma parte é lipofílica e outra é hidrofílica. E isso faz com que ele seja mais ou menos lipofílico, ou sendo um ácido ou sendo uma base. Se o fármaco é mais ou menos lipofílico, mais ou menos não se dissolve em água, não. Mais ou menos lipofílico não se dissolve no sangue, não. Então, da mesma forma que o oxigênio precisa de um mecanismo de transporte, que é a hemoglobina, e que os ácidos graxos também precisam de um mecanismo de transporte para chegar até o órgão que precisa utilizá-lo como fonte de energia, os fármacos também precisam ser transportados por uma espécie de carona. Ele se liga a alguma coisa no sangue e aí ele é transportado até chegar ao órgão alvo. Mas, na verdade, ele chega antes dentro do vaso para depois sair do vaso e se ligar no órgão-alvo para promover sua ação e seu efeito. No caso dos ácidos graxos, eu vou até colocar aqui, nós temos uma proteína chamada de albumina. Gente, a albumina ela é tão importante no nosso sangue, ela simplesmente faz com os ácidos graxos o que a hemoglobina faz com o oxigênio. A albumina transporta os ácidos graxos para os tecidos que precisam utilizar o ácido graxo como fonte de energia. E aí,
a indústria farmacêutica, como eu já falei para vocês, pegou carona nisso. A albumina é uma proteína plasmática. Se ela é uma proteína plasmática, a gente sabe que ela é encontrada no sangue. E aí vai acontecer o quê? O fármaco, por não ser totalmente solúvel no sangue, ele também vai ser transportado através da ligação a proteínas plasmáticas, porque ele não consegue se dissolver totalmente no sangue. E uma das principais proteínas plasmáticas que os fármacos se ligam para sofrerem esse primeiro processo aqui é a albumina. O fármaco livre chegou, a molécula livre, sozinha. Saiu do fígado, chegou pela via oral. Você pode administrar pela via oral. Ou por qualquer via. Chegou na circulação sanguínea, na sua forma livre. Ele agora precisa se ligar a uma proteína plasmática. Aqui está o fármaco, aqui está a proteína. E aí, o que vai acontecer? Essa proteína vai fazer o seguinte, ó. Ela vai transportar o fármaco pelo sangue, porque ele não consegue se dissolver no sangue totalmente. Então, esse transporte inicial que ocorre do fármaco até próximo ao seu órgão-alvo ocorre porque o fármaco, ele, depois de estar biodisponível, ele vai fazer o quê? Liga-se. Ok, Caio. As proteínas plasmáticas. E uma dessas proteínas é a albumina. Então, eu vou representar melhor para vocês aqui. Olha só. Mais uma vez o vaso sanguíneo. Eu vou desenhar aqui o órgão. Alvo. E aí o que é que vai acontecer? A distribuição ela vai ocorrer quando? Vamos supor que a gente tem 4 moléculas do fármaco. E aí esse fármaco, ele simplesmente vai se ligar a proteínas plasmáticas. Essa que a gente conhece principalmente, verdinha aqui, ó, como albumina. Então, quando o fármaco se liga às proteínas plasmáticas, principalmente a albumina, eu digo principalmente a albumina porque tem outras proteínas plasmáticas que o fármaco também consegue se ligar, mas a albumina é a principal. O fármaco se ligou na albumina, formou um complexo. E aí agora a albumina vai servir de carruagem, ou de Uber, ou de táxi, ou de carro para o fármaco. Vai fazer o quê? Ó, onde é que o fármaco tem que chegar? Nessa região aqui, para poder sair do vaso e se ligar no órgão-alvo para promover o seu efeito farmacológico. E aí acontece o quê? Vamos supor que esse complexo fármaco-proteína começa a ser transportado, que a albumina consegue transportar o fármaco, e aí chegou aqui.
Isso também vai acontecer com essas outras três moléculas que eu não estou representando, tá? Complexo fármaco ligado à proteína chegou agora próximo ao órgão-alvo. E aí acontece o quê? Que no órgão-alvo, existe o quê? O receptor para esse fármaco azulzinho. E aí agora a gente trabalha com a questão de afinidade, de atração. Para o fármaco se ligar à albumina, ele tem que ter afinidade pela albumina. E aí eles se atraem, a albumina e fármaco formam um complexo e são transportados pelo sangue. Então, já expliquei para vocês o primeiro processo de distribuição, que é o quê? Transporte por ligação às proteínas plasmáticas. E aí, esse transporte ocorreu porque o fármaco por ter afinidade à proteína plasmática, geralmente a albumina, formou esse complexo aqui, que eu desenhei dentro do vaso de verde, a proteína, e azul o fármaco, por afinidade. Então, o primeiro processo de distribuição ocorre a partir do momento em que o fármaco é transportado até o seu local de ação. E esse transporte ocorre através da ligação do fármaco a proteínas plasmáticas, porque o fármaco não se dissolve totalmente no sangue. A principal proteína plasmática que transporta fármaco é a albumina. Então, a albumina vai transportando as moléculas do fármaco, só que quando o fármaco... Como é que o fármaco sabe que ele tem que agora sair do vaso e se ligar no órgão-alvo? Questão de afinidade, de atração. Da mesma forma que nessa região aqui, o fármaco precisou se ligar à albumina por afinidade, quando ele chegar próximo ao órgão-alvo, a atração ou a afinidade que essa moléculazinha azul tem pelo receptor que está fora do vaso, no órgão que ele precisa agir, o fármaco, no caso, é maior do que a atração ou a afinidade que o fármaco tem pela albumina. Então, vamos supor que estivéssemos eu, a Ana e a Bianca, os três super amigos. Mas, de repente, eu discuti com a Ana, mas não deixei de conversar com ela, de falar com ela, de ter amizade com ela, só diminuir um pouco o contato. Então, a minha afinidade com a Ana é menor do que a minha afinidade com a Bianca, que eu converso sempre e tenho, assim, nossa senhora, minha melhor amiga. Então, eu prefiro estar perto da Bianca do que perto da Ana. Apesar de eu ter afinidade pela Ana, mas a afinidade que eu tenho pela Ana é menor do que a afinidade que eu tenho pela Bianca. Então, a mesma coisa acontece quando o fármaco precisa, dentro do vaso, ligado à proteína plasmática, a albumina, sair do vaso. A afinidade que o fármaco tem
pelo seu receptor que está fora do vaso no órgão-alvo é maior do que a afinidade que o fármaco tem pela proteína plasmática que ele está ligado. E aí o fármaco faz o quê? Ocorre um processo de dissociação do fármaco. O fármaco ele se dissocia da proteína plasmática, ele fica na sua forma livre, mas, professor, ele não se dissolve no sangue, ele está na forma livre, ele tem que estar ligado. Mas aí ele não precisa agora ser transportado, agora ele precisa sair do vaso para se ligar no receptor que está no órgão-alvo dele. Ele não precisa mais ser transportado pela proteína plasmática. Então, como a afinidade do fármaco pelo receptor é maior do que do fármaco pela proteína plasmática, ele se dissocia da proteína plasmática. Então, o primeiro processo que ocorre é o transporte por ligação a proteínas plasmáticas. 2, dissociação por afinidade pelo receptor, que é maior do que pela proteína. Terceiro processo, saída do fármaco livre do vaso para o órgão onde ele precisa agir. Então, 3 processos já sabemos que ocorrem na distribuição. Primeiro, ele se liga à proteína plasmática para ser transportado. Depois, quando ele chega dentro do vaso, próximo de um órgão que tem receptor para ele, ele se dissocia da proteína plasmática e fica na sua forma livre. Não forma mais complexo com a proteína. E aí ele consegue sair do vaso e faz o quê? Perdão. Tchan, tchan, a mesma molécula se encaixa no receptor, promovendo o quê? O seu mecanismo de ação. E isso vai gerar... já está aqui, ó. Um efeito. Então, saída do fármaco livre para o seu órgão-alvo. E a gente sabe que é o órgão-alvo porque tem receptor para ele. Ele tem afinidade maior por esse receptor do que pela proteína plasmática. Asterisco, e importante, sabermos que somente o fármaco livre no sangue consegue sair do vaso para o tecido que ele precisa agir. Então, a gente já imagina que fármaco ligado à proteína plasmática não sai do vaso. Ele fica ligado à proteína plasmática. Enquanto o fármaco não se dissociar da proteína plasmática, ele continua dentro do vaso. Continua ligado à proteína, formando complexo ligado, né? Fármaco mais proteína. Ele só sai na sua forma livre. E ele só sai do vaso na sua forma livre porque ele faz o quê?
O fármaco sai na sua forma livre do vaso para o órgão-alvo porque ele está sendo atraído. Mas, mesmo assim, ele está mais concentrado dentro do vaso do que fora do vaso. Então, transporte do meio mais concentrado para o menos concentrado, sem gasto de energia, sem proteína transportadora, é difusão passiva simples. Então, a saída, esse processo aqui, ó, do fármaco livre do vaso para o órgão-alvo, é uma saída que ocorre através de difusão simples mais afinidade pelo receptor. E aí somente o fármaco na sua forma livre consegue sair do vaso. Por isso que ele sabe, entre aspas, ele não tem cérebro para raciocinar isso não. Mas ele entende, entre aspas também, que quando ele chega próximo, dentro de um vaso sanguíneo sistêmico, chega próximo de um órgão que tem receptor para ele se desliga da proteína, se dissocia da proteína plasmática, fica na forma livre, e essa forma livre sai do vaso por difusão passiva simples. Vocês têm que saber qual é o transporte que faz o fármaco sair do vaso por difusão passiva simples, mas recebe uma ajudinha aí. Além da difusão passiva, ele também é atraído por afinidade. Então, vamos lá. A distribuição, ela ocorre. Número 1. Primeiro, o fármaco se liga às proteínas plasmáticas e aí ele é transportado ligado às proteínas plasmáticas. Ao chegar dentro do vaso, próximo a algum órgão que tenha receptor para ele se dissocia da proteína plasmática, fica na sua forma livre e o fármaco livre sai do vaso por difusão passiva simples, mas também por maior afinidade pelo receptor. Porque se nós disséssemos que o fármaco não tem afinidade pelo receptor e ele sairia somente por difusão passiva, ele nem iria sair. Porque como é que ele iria se dissociar da proteína plasmática se a afinidade pela proteína plasmática é uma afinidade que é quem vai determinar que ele fique dentro do vaso? Enquanto o fármaco não encontrar algo fora do vaso que tenha maior afinidade por ele do que a proteína plasmática, ele continua dentro do vaso. Então, por isso que é a afinidade da molécula-alvo dele, do receptor dele, fora do vaso, que faz com que ele saia e com que ele se ligue no seu receptor. Então, a saída do fármaco, que é o terceiro processo de distribuição, né, é uma saída que ocorre por difusão passiva simples e maior afinidade ou afinidade do fármaco pelo órgão-alvo. Fármaco na sua forma livre. Quer falar alguma coisa, Bianca? Não, é que eu caí aqui na internet, agora voltou. Tá. Então, pessoal, são esses 3 tipos de processos que ocorrem. Todo mundo entendeu por que o fármaco precisa ser transportado por proteínas plasmáticas? Todo mundo entendeu por que o fármaco, quando chega próximo a algum local, onde, fora do vaso, existe receptor para ele se dissocia da proteína, fica na forma livre e sai do vaso por maior afinidade. E todo mundo entendeu que, além da afinidade, o fármaco sai por difusão passiva simples? Ok. Então, distribuição é isso. Só. O fármaco precisa ser transportado dentro do vaso ligado à proteína plasmática.
E quando ele precisa sair do vaso, ele precisa se dissociar, ficar na sua forma livre, para poder sair do vaso por difusão passiva simples. Alguma pergunta, pessoal? Não, professor. Ok? E aí, só para vocês terem ideia, nós temos aqui, mais uma vez, fármaco livre, e aí eu vou desenhar agora o fármaco ligado à albumina, vamos supor. Isso tudo dentro do vaso. Gente, fármaco ligado à proteína plasmática sai do vaso? Não. Não, porque é muito grande. Vocês viram na biologia que qual menor a molécula do fármaco, qual menor for a substância que precisa passar por difusão passiva simples, mais fácil vai ser esse transporte. Fármaco ligado à proteína, vocês não imaginam o tamanho da albumina. A albumina é muito grande. Então, fármaco ligado não consegue sair do vaso. Se o fármaco ligado não consegue sair do vaso, o fármaco, na sua forma ligada à proteína plasmática, consegue ativar receptor ou se ligar a receptor fora do vaso? Também não. Não. Se o fármaco, na sua forma ligada à proteína plasmática, não consegue se ligar ao seu receptor, porque ele não consegue sair do vaso, esse fármaco ele está parcialmente inativo ou parcialmente ativo. Porque se ele não consegue ativar o receptor dele, ele não vai gerar efeito. Então, o fármaco ligado à proteína plasmática uma entidade ou um complexo, que a gente diria que é um complexo ativo ou um complexo inativo? Acho que inativo, né? Inativo. Então, gente, olha, regra muito importante. Fármaco ligado à proteína plasmática está inativo. Somente o fármaco livre é que é ativo. Só que não adianta o fármaco livre estar livre longe do órgão onde ele precisa se ligar. Por isso que ele precisa se ligar à proteína plasmática. Então, fármaco ligado à proteína plasmática dentro do vaso, inativo, livre, ativo. Esse livre é ativo quando ele se dissocia da proteína plasmática e sai para o órgão-alvo, porque a afinidade pelo receptor é maior do que a afinidade que ele tem pela proteína plasmática. Então, isso é distribuição. O fármaco se distribui ligado à proteína plasmática e precisa se dissociar da proteína para sair do vaso. Todo mundo entendeu? Sim. Tudo ok, né, gente? Distribuição é isso. Professor, só tenho uma dúvida. Pode falar, Bia. Quando você fala da questão de quantificar a quantidade de fármaco na proteína plasmática, aí eu consigo fazer uma relação com a quantidade que está sendo ativa, né? Fazendo o mecanismo de ação? Quando eu Não sei se consigo ficou claro. quantificar... Não ficou muito claro. Você pode repetir, por favor? Quando, por exemplo, eu vou fazer uma sorologia, aí eu vou retirar e vou conseguir Dosagem. Você vai dosar. Isso. A proteína plasmática ela vai junto, porque você tira com a seringa, né? Sim, aí eu consigo fazer esse exame a partir dessa proteína? Não. A partir dessa ligação ou não? Não, porque quando você for trabalhar... Você é bioquímica, trabalhou em laboratório, alguma coisa? Não, já trabalhei em laboratório, sim. Maravilha. Olha, não, sabe por quê? Essa proteína que você tira para dosar quanto de fármaco tem no sangue, ela não vai existir quando você quer medir o fármaco. Você vai medir, dosar o fármaco na sua forma livre.
Porque se você pegar uma amostra de sangue com a seringa, essa amostra de sangue consegue retirar, junto com o fármaco, a proteína plasmática também. A proteína plasmática vai junto. A proteína plasmática ela só não consegue sofrer difusão passiva ligada ao fármaco. Só o fármaco livre é que sai do vaso para se ligar no seu receptor. Agora, quando você quer fazer dosagem de fármaco, medir quanto de fármaco tem no vaso, você pega uma amostra de sangue. E essa amostra de sangue, você vai ter o fármaco ligado à proteína plasmática. Só que quando você colocar essa amostra dentro de uma centrífuga, dentro daquele material inteiro, essas proteínas elas vão se desnaturar, elas vão desaparecer e vai ficar só a molécula do fármaco livre. Então, essa proteína plasmática, quando você quer dosar o fármaco, ela não tem importância. Ela só tem importância Entendi, para era isso que eu transportar estava tentando associar. Exatamente. E aí tem muita gente que fala e tem medo dessa coisa de... Peraí. Vocês devem se deparar no livro de volume de distribuição de um fármaco. O volume de distribuição de um fármaco é uma medida que a gente calcula como VD, V de volume, D de distribuição, é igual a dose administrada pela quantidade ou concentração plasmática remanescente. O que eu estou querendo dizer com isso? Existe esse cálculo de volume de distribuição, que até a Ana também já conversou comigo sobre. Não vou ficar mudando cores agora, não, porque senão a gente vai perder muito tempo. Então, estou com um fármaco livre aqui. O fármaco se ligou à albumina. Então, vamos supor, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Todas elas, essas moléculas do fármaco, estão ligadas à albumina. Como é que você mede o volume de distribuição desse fármaco? O volume de distribuição é a quantidade que você administra, ou seja, dose administrada. Então, vamos supor que você administrou, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 moléculas. Vamos supor que você administrou pela via intravenosa, ou seja, não teve efeito de primeira passagem, 100% de biodisponibilidade. Então, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uma dose de 8. Estou dizendo 8 moléculas só para a gente entender melhor, tá, gente? 8 moléculas foram administradas. A dose administrada foi de 8 moléculas. Eu poderia dizer 80 miligramas, 500 miligramas, tarará, 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 dividido pela concentração remanescente plasmática. O que é essa concentração remanescente? Quando eu tenho um órgão-alvo que tem
o receptor para esse fármaco, o que é que vai acontecer? Essa molécula aqui chegou próximo do órgão-alvo, é lógico que ela vai se dissociar da albumina, vai ficar na sua forma livre, vai sair por difusão passiva simples e afinidade e vai se ligar no seu receptor, promovendo o efeito. Então, saiu a primeira molécula, tirei ela. Depois saiu a segunda, tirei. Terceira, tirei. Quarta, tirei. O que é que vai acontecer? As moléculas elas vão saindo à medida em que o fármaco ele vai se dissociando da albumina e vai se ligando fora do vaso ao seu receptor. Mas vai sobrar alguma coisa no vaso. Por quê? Qual é o transporte que a gente está falando que acontece para o fármaco sair do vaso? Difusão simples. E a difusão simples tem como base de conceito o fato de acontecer como um transporte de uma substância do meio onde ela está mais concentrada para o meio onde ela está menos concentrada, perdão. E isso acontece por diferença de concentração, lógico, até que os dois meios fiquem com a concentração igual. Então, a gente imagina o quê? Que como o fármaco se dissocia da albumina e ao se dissociar, ficando na sua forma livre, ele vai sair do vaso por difusão passiva simples, a gente imagina em que vai acontecer o quê? É difusão passiva, no momento em que sair a quantidade do vaso, a quantidade de fármaco do vaso sair, se ligar no receptor e a concentração dentro do vaso ficar igual à concentração que está fora ligada no receptor, o fármaco que antes estava saindo deixa de sair. Esse é o conceito de difusão passiva simples. Então, a gente teria o quê? Se eu tenho 8 moléculas aqui, 4 delas saíram do vaso e sobraram, depois do equilíbrio, 4. Ou 4 são remanescentes. Então, se eu for calcular o volume de distribuição para esse fármaco, eu diria o quê? Quantas moléculas eu administrei? 8. E quantas sobraram depois que o equilíbrio foi atingido? Ou seja, saiu tudo que tinha que sair, a concentração entre os meios igualou. Sobraram 4 moléculas, porque 4 saíram e ficaram 4. 8 dividido por 4, 2. Então, para esse fármaco aqui, o volume de distribuição é igual a 2. Mas engana-se quem estiver achando isso. Porque eu falei para vocês que o fármaco, quando ele está no vaso, ele sai do vaso por difusão passiva simples. Primeiro, ele precisa estar livre. A forma ativa de um fármaco dentro do vaso e fora é a forma livre. E só ele, na sua forma livre, consegue se ligar ao receptor. Fármaco, quando ele precisa sair do vaso, ele sai por difusão passiva, simples, mas também por quê? Por A Então, a gente tem que colocar um parêntese quando a gente for falar dessa difusão passiva que ocorre no momento que o fármaco precisa sair do vaso para se distribuir para o seu órgão-alvo e promover o seu efeito. Porque o fármaco ele não sai só por difusão passiva simples. O transporte que ocorre é um transporte por difusão, por dentro das células, do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Ok.
Todavia, a difusão simples é um processo que acontece porque dentro de um, vamos dizer, do vaso, a concentração está maior do que fora. Então, se eu tenho 8 moléculas, 4 vão sair para o lado de fora. Agora eu igualei 4 fora, 4 dentro, pronto. Mas não é isso que acontece para os fármacos. Porque saíram 4, não. Geralmente sai mais do que o que sairia de fármaco caso o fármaco saísse apenas por difusão passiva simples. Se o fármaco saísse do vaso somente por difusão passiva, sairiam realmente a mesma quantidade de moléculas que ficariam dentro do vaso para igualar. Acontece que o fármaco sai por difusão passiva simples, mas ele ainda continua tendo o quê? Afinidade e atração pelo receptor. Então, em vez de 4 moléculas saírem aqui, vamos dizer que 6 saíram e sobraram 2. Se 6 saíram, 6 estão do lado de fora. Saíram por difusão passiva simples e afinidade pelo receptor. Mas por que sobraram 2 moléculas dentro do vaso? Por que essas 2 moléculas não saíram? Porque é lógico que esse órgão-alvo tem uma quantidade máxima de receptores. Quando todos os fármacos, todas as moléculas se ligarem à quantidade máxima de receptor do órgão-alvo, o fármaco não vai mais conseguir se ligar a receptor. Se já ocupou os receptores que tem, acabou. Então, vamos supor, administrei 8 moléculas, dessas 8, 6 saíram por difusão passiva simples e afinidade, e essas 6 se ligaram aos 6 receptores do órgão-alvo. Se o órgão-alvo tem 6 receptores e saíram 6 moléculas, as 6 vão se ligar ao órgão-alvo. E sobraram quantas? 2. Se sobraram 2, o volume de distribuição, na verdade, não vai ser igual a 2. Meu Deus. Por quê? Volume de distribuição, eu administrei 8, tenho que dividir a quantidade que eu administrei pela quantidade remanescente que sobrou após o equilíbrio. Só que para fármaco, o equilíbrio acontece quando o fármaco sai por difusão e afinidade. Então, sobraram quantas moléculas? Ao invés de 4, sobraram 2 moléculas do fármaco. Então, para esse fármaco, o volume de distribuição é igual a 4 e não 2. Tá? Então, temos que considerar que o volume de distribuição de um fármaco é calculado, primeiro, dividindo a dose que foi administrada pela concentração plasmática do fármaco que sobra após o equilíbrio ter sido atingido. Que equilíbrio? O equilíbrio de saída do fármaco do vaso para o órgão-alvo. No momento em que esse fármaco, 8 moléculas, estão aqui no vaso, saíram 6, o órgão só tem 6 receptores, as outras 2 moléculas que sobram das 8 que foram administradas vão ficar dentro do vaso, muito provavelmente ligadas às proteínas, albumina. E aí, o que é que vai acontecer? A Bianca me perguntou, como é que eu faço para medir ou dosar essa quantidade que sobra dentro do vaso? Eu pego o sangue, nesse momento aqui, que o fármaco já saiu tudo que tinha que sair, já se ligou a quantidade de receptor que tinha que se ligar. Agora, vamos supor que eu tenho aqui
um tubozinho onde eu coloco o fármaco ligado à proteína, porque eu colhi o sangue veio com isso daqui, ó, o fármaco ligado à proteína. Agora, simplesmente, eu vou colocar lá na centrífuga e aí vou medir a concentração livre do fármaco, porque as proteínas elas vão ser desnaturadas nesse processo. Então, como é que eu consigo calcular quanto do fármaco sobra após o equilíbrio? Dosando o fármaco. É aí o conceito de dosagem. Dosar, medir a concentração plasmática do fármaco em um determinado momento. A dosagem de um fármaco, no momento que você quer calcular o volume de distribuição, tem que ser feita quando você sabe que tudo que tinha que sair já saiu. E como é que você sabe disso? Esse fármaco passa cerca de 10 anos para ir para a prateleira da farmácia. Isso também é estudado no laboratório. Sabe-se quanto tempo o fármaco demora para simplesmente promover sair do vaso. E aí, como se sabe, pega o que sobra dentro do vaso, pega uma amostra de sangue, centrifuga e mede a concentração que sobrou. E aí você pega as 8 que você administrou, você mediu depois, porque você dosou no laboratório e viu que sobraram 2, divide 8 por 2 e encontra o volume de distribuição do fármaco, que é igual a 4. Todo mundo entendeu? Sim. Obrigada, professor. Ana Garcês. Tranquilo, professor. Obrigada. Conseguiu entender agora que você tinha me perguntado, volume de distribuição, essas coisas todas? É porque eu tinha feito uma anotação aqui que eu Hum, queria que você me explicasse que o valor claro. do D, né, que é o valor de distribuição, ele é inversamente proporcional ao valor da concentração que está no plasma. Mas aí, quer dizer o quê, então? Que... Quer dizer o seguinte, quanto maior o VD, menor vai ser a concentração que vai sobrar. Isso é lógico. Olha só. VD, vamos supor, administrei 8, não é isso? Órgão, alvo. Tem quantos receptores? 6. Receptores. E aí, como é que eu calculo o valor? O VD. Administrei 8, saíram 6, sobraram quantas moléculas dentro do vaso? 2. 2. Isso é igual a 4. Você falou que o VD é inversamente proporcional ao quê? Ao quanto que sobra? A concentração que está no plasma. A concentração que está no plasma é exatamente, é a concentração que sobra, tá? Isso acontece por quê? Porque quanto mais moléculas sai, menos vai sobrar dentro do vaso. Se menos sobra dentro do vaso, maior vai ser o VD. Por exemplo, se eu quiser calcular em miligramas um volume de distribuição de um fármaco que eu administrei 400 miligramas, saíram do vaso 200, o volume de distribuição vai ser quanto? 2, né? Não é isso? Agora, isso acontece porque o que sobrou por conta daquilo tudo que eu falei para você. Vamos supor que eu pegue agora um outro fármaco e administre os mesmos 400 miligramas.
Vamos levar em consideração que tem 6 receptores para aqui, fora do vaso, mas para aqui tem 10 receptores. Administrei 400, só que ao invés de sobrar a concentração plasmática, sobrar 200, sobraram quanto? Porque fora do vaso tem mais receptor do que fora do vaso tem receptor para esse fármaco aqui. Esse é o fármaco 1, esse é o fármaco 2, ok? Aí, o que é que vai acontecer? Por que que o volume de distribuição é inversamente proporcional à concentração plasmática? Porque a concentração plasmática é isso aqui, ó. Está no denominador, é o que sobra. E qual menos sobra, maior vai ser isso aqui. A gente está vendo que, por exemplo, administrei 400, sobrou 200, o volume foi igual a 2. Mas quando eu administrei 400 e sobrou menos que 200, ou seja, sobrou 100, um número menor, o volume de distribuição é igual a quanto agora? 1. Perdão. 4. Então, entendeu, Ana? Sim, professor, me relembrou aqui, porque eu já tinha notado há um tempo, mas aí o que você falou foi bem óbvio mesmo. Obrigada. Quanto mais sai, menos sobra. Se menos sobra, maior vai ficar o VD. Porque o número que vai ser dividido, que é o que sobrou, vai ser menor. E quanto menor o número, a quantidade de fármaco que sobra dentro do vaso, maior o VD. É aquela coisa de grandezas diretamente e inversamente proporcional, gente. VD é igual a dose pela concentração plasmática. Essa concentração plasmática é a concentração plasmática no estado de equilíbrio, tá? Então, se eu tenho que o VD está no numerador aqui e a concentração plasmática, depois do sinal de igual, está no denominador, elas são grandezas Então, sempre, qual menor a concentração plasmática, maior o VD. Qual maior a concentração plasmática, menor o VD. E a gente está vendo esses dois exemplos. Aliás, esse e esse. Uma concentração plasmática maior deu um VD menor. Uma concentração plasmática menor deu um VD maior. Entendeu, Ana? Sim, professor, obrigada. Certo? Certeza mesmo? Sim, sim. Qualquer coisa depois eu mando mensagem, mas está claro, sim. Obrigada. Tá. Gente, terminamos a distribuição, terminamos a aula. Agora vai ficar só biotransformação e eliminação de fármacos, tá? Eu vou parar de gravar